Não, não, não. Nem tinha igreja católica naquela época, o Papa não existia e não havia um padre, só o sumo sacerdote Jesus Cristo, e é dele que eu quero falar agora. Quando ele desceu das estrelas do céu, passou pela galáxia em sua glória, tão brilhante que os olhos do homem não podiam olhar para ele, e com poder ele apareceu diante de Paulo no caminho para Damasco, e Paulo ficou cego e se prostrou ao chão, e aqueles à sua volta também se prostraram. E Jesus disse: Paulo, para onde você está indo? O que você está fazendo? E você não está cansado de seguir essa vida? Eu sou Jesus, aleluia. Eu não estou morto, mas estou vivo. Aleluia. O Mormon diz que depois de você conversar com ele 3 vezes, ele se transforma em um Mormon. Você só precisa de um encontro com Jesus. Só um encontro com Jesus. E alguém falou assim: Jimmy Swaggart, desse jeito você vai ter problemas falando de nomes. Você não deve fazer essas coisas. Eu sei, mas estão me assistindo. Aleluia. Glória. Dá para imaginar a conversa ali de manhã, né? Muito bem. Paulo se converteu rápido assim. Alguns de vocês estão sentados aqui nessa noite, alguns pela televisão. Você já foi um blasfemador, com a boca suja, obsceno, sujo, irreverente, grosseiro, libertino. Mas nessa noite você conhece Jesus Cristo, você foi mudado. O apóstolo Paulo, que escreveu quase que metade do Novo Testamento, escreveu a Nova Aliança baseada em melhores promessas, sofreu pela sua mensagem. E como ele sofreu? Ele passou pelas agonias do César. O inferno lutou contra ele com tudo que eles tinham, mas ele fez o que Deus tinha chamado ele para fazer. Agora ele estava na cadeia. E eu quero dizer algo aqui, eu quero que você me escute com atenção. Logo depois que Paulo foi salvo, você pensa assim: talvez o Senhor já sabia, né? Mas logo depois que Paulo foi salvo, Deus tocou em Ananias e disse: vá até uma rua chamada Direita, e você vai encontrar alguém ali pelo nome de Paulo. Na verdade era Saulo, era o nome dele em hebraico. Ore por ele então, para que ele receba a sua visão de volta, e ele vai voltar a ver, quer dizer, ser cheio do Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Então ele disse: diga a Paulo, olha que interessante, as grandes coisas que ele deve sofrer pelo meu nome. Isso é interessante, porque você acha que Deus podia dizer para ele: olha, eu vou te dar grandes impérios, riqueza, fama e popularidade. Mas o interessante é que ele falou: fale para ele das grandes coisas que ele deve sofrer por causa do meu nome. Agora, senhoras e senhores, é assim até hoje. É a mesma coisa. Quando você vive para Jesus e toma sua cruz, vai haver uma batalha, mas vai ser a maior vitória também que você já conheceu em toda a sua vida, é verdade? Paulo, esse homem que poderia ter aconselhado César, poderia ter sido um dos maiores intelectuais da sua época. Paulo, que entendia tudo que era estudado pelos gregos, que leu o que Sócrates escreveu, o que Aristóteles e também o que Plutão escreveu. Esse homem que era brilhante, esse homem que literalmente era cheio do conhecimento desse mundo, diz que considerou tudo como perca, considerou como se fosse esterco, como se fosse lixo, para conhecer somente a Jesus, só conhecer a Jesus. Agora, ele estava na cadeia, e alguns estudiosos dizem que ele estava na prisão, foi a primeira vez que ele estava preso, depois foi solto. Alguns dizem que ele estava em uma casa nessa época, e tinha alguns vigias ali, mas ele não era muito bem guardado. Alguns até dizem que ele estava em uma prisão romana,
conectado a um soldado romano, mas seja de qualquer uma das formas, não era algo confortável. E em uma dessas prisões, Paulo faz uma oração, algo interessante. Aprendemos muito com o que ele não pede, assim como aprendemos com o que ele pede. Interessante foi que ele nunca pediu para ser liberado da prisão. Obviamente ele foi liberado, ele pensou até que iria morrer, mas chegou a viver mais alguns anos. Ele nunca pediu para sair da prisão, ele nunca pediu para que vingança viesse sobre seus inimigos, ele nunca pediu para que o César morresse, ele nunca pediu que ninguém tivesse pena dele, nem nada disso. Foi uma oração estranha. Na minha opinião, Paulo até podia ter pedido para ser liberto da prisão, mas não foi isso que ele fez. Ele fez essa oração. É uma oração que eu e você devemos usar como modelo para o nosso espírito. Primeiramente ele disse: para conhecê-lo. Eu quero que você pense nisso. Para conhecê-lo. Essa era a oração dele. E é claro que aqui ele estava falando de Jesus, conhecer a Jesus. Pare para pensar. Aqui estava um homem fazendo essa oração, como eu disse, que escreveu quase que metade do Novo Testamento, escreveu a Nova Aliança, recebeu revelação de Deus como nenhum outro homem já recebeu revelação de Deus, a não ser Moisés. E diz que viu coisas que não se pode mencionar aqui na terra, que ele foi ao terceiro céu. Esse é um homem que viu os mortos ressuscitando, que viu os olhos dos cegos sendo abertos, expulsou demônios. Esse homem era que o diabo tinha mais medo dele do que qualquer outro ser humano na face da terra. E é interessante que ele faz essa oração para conhecê-lo. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, eu não entendo. Se há um homem no mundo que conhecia Jesus, era Paulo. É verdade, mas veja bem, Jesus, e você vai me entender. Alguns de vocês, quando vocês jogam esse dado naquela mesa verde de aposta lá em Las Vegas, ou Atlantic City, ou quem sabe em Bahamas, e talvez, quem sabe, os dados caem bem, e quem sabe o sonho dos sonhos, visões das visões, você vê e você enche o seu bolso de dinheiro. Não importa, até quando você faz isso uma vez na sua vida, como uma mulher outro dia, que colocou uma moedinha de 25 centavos em uma máquina em Atlantic City e ficou rica, ganhou quase $1 milhão. Ainda assim, existe um vazio dentro de você. Você pensa: se eu conseguisse aquilo, ia me trazer satisfação, mas não é assim, entenda. Você pensar: se eu pudesse fazer isso aqui da forma que eu queria, seja o que você quiser. Olha, alguém perguntou, o homem mais rico dos Estados Unidos outro dia, perguntaram: Senhor Forbes, quanta terra você quer? E ele disse: só aquela que está perto da minha. E alguém perguntou, um outro homem rico: quanto dinheiro você quer? E ele disse: só mais $1. Então o coração humano nunca está satisfeito com nada. Os olhos humanos não conseguem ver o suficiente. Jesus disse, quando ele disse: se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede. Vai ser em você um rio de águas vivas que vai dar na vida eterna. Eu quero te dizer, eu estou mais feliz aqui nos meus dias mais tristes, servindo a Jesus, do que você está no seu dia mais feliz servindo ao diabo. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por quê? Porque os poços desse mundo secam, mas quando você se conecta naquela fonte de glória, ela nunca seca. Você vai sempre recebendo e recebendo e bebendo desse poço, e Jesus é literalmente inescrutável. Você sabe tudo dele e ainda não conseguiu nem chegar perto da sua plenitude. É uma alegria incomparável, cheia de glória. Eu não consigo te contar o que é.
Aleluia a Deus. Estou falando de algo que isso simplesmente te faz levantar pela manhã e dizer: olha, mais um dia que Deus fez, eu vou me alegrar nele totalmente. Glória a Deus. Alguém diz assim: me segue, eu sou cristão, sou parte de uma igreja, ensino a escola dominical, sou religioso, eu dou $1 todo domingo, eu faço isso, e eu não tenho o que você está falando. Aí está o seu problema. Você está seguindo um caminho errado. Eu amo a igreja, eu sou ordenado por uma igreja, eu tento levantar a igreja, mas levantando denominações e organizações não é a sua resposta. Paulo não diz para conhecer a igreja católica, ou a igreja batista, ou a igreja pentecostal, ou a igreja metodista, mas ele disse para conhecê-lo, Jesus. Alguns de vocês agora me assistindo na televisão dizem: me suegra, estou cansado de todos esses cristãos vindo aqui fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo religiosamente. Eu quero chocar alguns de vocês, eu também estou cansado deles. Aleluia. Estou cansado deles também. Mas se você olhar através disso tudo, você vai ver Jesus. E alguns já viram a Ele, e quando você vê Ele, sua vida muda. Paulo disse: para que eu possa conhecê-lo. Muito bem, agora eu vou falar algumas coisas que vai machucar alguns de vocês, eu vou te perturbar um pouco. Veja bem, é o que eu faço. Eu não vim para Charleston, aqui na Virgínia, com uma faquinha de passar manteiga, com algo para limpar a unha. Eu vim com machado, o mesmo tipo que João tinha, o mesmo machado de 2 gumes. Ele disse: eu vou colocar na raiz da árvore, e a árvore que não traz bom fruto nós vamos cortar fora. Não vamos falar de pensamento positivo com ela, não vamos falar de confissão positiva com ela, nós nem vamos ungir com óleo, nós vamos cortar fora como se estivesse podre. Aleluia. Muito bem, vamos continuar aqui. Existem milhões de batistas, metodistas, episcopais, presbiterianos, luteranos, etc, 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 que sabem sobre Jesus, ouviram de Jesus, a respeito de Jesus, eles sabem grandes coisas em relação a Jesus, mas eles não conhecem a Jesus. Muito bem. Olha, isso aí é meio pesado, mas é verdade. Veja bem, porque eu te amo, eu vou te falar a verdade. Eu não estou querendo seu dinheiro, eu não estou querendo ser popular, eu não estou querendo que você saia daqui e diga: ele é meu pregador. Você pode odiar o que eu digo, mas você não vai dizer que eu estive diante de você falando a verdade. Você sabe de Jesus, você sabe a respeito de Jesus, em relação a Jesus, coisas a respeito de Jesus, mas escute, você não sabe de nada a não ser que você conheça a Jesus em pessoa e conhecê-lo. E você pode dizer assim: você quer dizer que nenhum batista ou metodista ou presbiteriano? Não, não foi isso que eu disse que existem milhões que não conhecem. Alguns conhecem e alguns não. Muito bem, metade do povo aqui já está bravo comigo. E vocês pensam que pentecostais e carismáticos, vocês são os melhores, não é? Só porque eu sou pentecostal? Eu falei de boa com eles aí porque não são da minha denominação, mas vocês são. Aleluia. Muito bem. Paulo não disse que eu possa conhecer seus milagres. Ele não disse para que eu possa conhecer suas atitudes. Você está me dizendo que não acredita em milagres? Não, escute com atenção. Você nunca olhou para um pregador que acredita em milagres mais do que eu, ou que acredita em Deus respondendo oração mais do que eu. Eu sou um produto disso. Você nunca olhou para um pregador que acreditasse em cura mais do que eu, que acreditasse em que Deus faz milagres mais do que eu.
eu sou um produto disso. Toda a minha família aceitou a Jesus como resultado de um milagre. Deus curou uma mulher, uma católica de câncer, e a levantou da cama. Eu acredito em milagres. Deus é um Deus que faz milagres, mas se você seguir seus milagres, se você seguir os milagres ao invés do mestre, ouviu bem? Se você seguir os sinais e as maravilhas e colocar os seus olhos nos atos de Deus, ao invés dos caminhos de Deus, você está em apuros. Muito bem, eu quero te falar uma coisa. Essa Bíblia diz que Deus mostrou os seus atributos a Israel, mas mostrou a Israel os seus caminhos. Entendeu? Duas coisas diferentes aqui. Ele mostrou a Israel suas atitudes. Eles viram as montanhas tremendo, eles viram os trovões, viram a nuvem que acompanhava eles de dia, eles viram as cordonices que vinham, milhões delas, viram água jorrar da rocha, viram coisas que a mente do homem não podia começar a entender, e isso era surpreendente e além da imaginação. Mas ainda assim, todos aqueles israelitas, fora Caleb e Josué, se perderam. Veja bem, eu tenho pregado esse evangelho faz 26 anos. Eu e a França começamos no obra evangelística, que eu me lembro. Veja bem, vocês são batistas, né? Vocês ficaram bravos comigo e estavam para desligar a televisão, mas você sentou quando comecei a falar mal dos pentecostais, dos carismáticos, e agora você está rindo e falando, bate neles. Quando eu e a Francis começamos na obra evangelística, olha, o negócio era cair para trás. Você está falando que não acredita quando as pessoas caem? Sim, eu acredito sim. É claro que acredito, mas não acredito todas as vezes que você vai para a igreja. Uma hora ou outra alguém vai pisar em você. Mas olha, era o que estava na moda, né? Todo mundo caía para trás. Eu não planejei isso aqui, mas parece que o Espírito Santo achou que eu tinha que falar disso, então eu vou falar um pouco aqui. E logo depois, eu vou deixar o pessoal aqui meio chateado agora também. Era o crescimento de perna. Você não acredita que Deus faz as pernas crescerem? Deus pode fazer uma perna crescer e dar um nó no joelho. Mas nem todo mundo que está andando por aí tem uma perna curta. Nós pentecostais colocamos a nossa cadeira favorita, cheia de óleo, assenta ali, fica com a perna esticada, faz uma oração e a perna das pessoas estica. Eu estou pegando o pé de vocês, alguns estavam felizes até agora, né? Mas eu amo você, tá vendo? Eu acredito que Deus aumenta pernas, mas nós começamos a seguir coisas que não são de Deus. Tolice. Aí depois veio o negócio de dente de ouro. Pessoas estavam andando na igreja assim, ó. Que tolice. E alguns de vocês vão sair daqui falando, ele não acredita no poder de Deus, ele não acredita em dente de ouro. Olha, Deus pode fazer dente crescer num homem de 90 anos de idade e fazer crescer cabelo numa bola de bilhar e tirar leite branco de uma vaca preta comendo capim verde. Mas eu estou falando de algo que Deus faz, mas se você colocar os seus olhos naquilo e sabe, a sua vida imergida naquilo, você vai ficando cada vez mais fraco. Coloque seus olhos em Jesus. Se você nunca ver um milagre, você é salvo pelo sangue do Cordeiro e você está a caminho do céu, lavado pelo poder do sangue. É isso que eu estou tentando te falar. Não coloque seus olhos nos sinais, nas maravilhas. Se Deus fazer, ótimo. Pregadores, jovens, me escutem. Se você impor as mãos sobre eles, eles não caírem para trás no chão. Se você não ver milagres acontecendo, não fique desencorajado. Continue pregando a palavra, acreditando em Deus. Aleluia.